Podemos sentar um instante. Queridos filhos, a liturgia desse 15º domingo do tempo comum nos coloca diante deste famoso texto do bom samaritano. Mas é necessário fazer uma leitura um pouco mais profunda desse texto para não pararmos naquilo que é superficial. Aqui nós vemos um mestre da lei, alguém que entendia profundamente os mandamentos e as leis, que no tempo de Jesus era a única coisa que era vigente, não se separava, né? Os mandamentos e as leis não tinham essa divisão que hoje temos igreja e Estado. Então era o que regia a vida de toda a gente. Eles eram especialistas, sabiam todas as minúcias da lei. E esse homem então faz uma pergunta para colocar Jesus em maus lençóis. Pergunta para Jesus o que deve fazer para receber em herança a vida eterna. Jesus responde ele na mesma altura que ele pergunta. Se há alguém entendido na lei, Jesus vai dizer o que está escrito na lei. Como você lê? O homem então, como um bom mestre da lei, faz um resumo perfeito da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Pronto, a resposta ele sabia, estava dada. E Jesus vai dizer, respondestes corretamente, faze isso e viverá. Ou seja, cumprindo isso, você vai viver bem. Vai atingir aqueles 3 níveis importantíssimos que nós precisamos para estar bem. Precisamos estar bem com Deus, estar bem conosco e estar bem com os demais. Assim se vive bem. Faze isso e viverá. Por quê? Porque o homem não estava preocupado com nada além disso. E a resposta de Jesus vai no nível da pergunta. Mas esse homem, não contente, porque queria colocar Jesus à prova, faz uma outra pergunta. Quem é o meu próximo? É uma pergunta séria esta, porque nós vivemos cercados de gente e temos vários ciclos, Temos a família, temos o pessoal do trabalho, temos as pessoas que conhecemos aí ao longo da nossa vida. Então tem muita gente ao nosso redor. Mas dessas, quem são de fato próximas a nós? É uma pergunta séria a ser feita. Jesus responde contando esta parábola. E a parábola é muito interessante porque Jesus conta que um homem, X, aleatório, descia de Jerusalém para Jericó. E caiu na mão de assaltantes, que levaram tudo que ele tinha. Não contentes ainda, quase o mataram e o largaram pelo caminho. E Jesus diz que passou um sacerdote e passou um levita, que simplesmente olharam e seguiram. A gente pode dizer assim, que estranho isso, só olharam e seguiram? Bom, a lei era clara, não podia se tocar no sangue de alguém que ficava impuro. Tocar no sangue de alguém tornava a pessoa impura. Era isso que a lei dizia. Então, era uma situação que eles não estavam de tudo errado, estavam cumprindo a lei. Vai saber o que o sacerdote ia fazer, às vezes estava a caminho de fazer alguma cerimônia, não podia estar impuro. O levita também não podia estar impuro, Então eles passaram, cumpriram a lei. Mas a gente pode dizer assim, cumpriram a lei, mas deixaram o homem lá morrendo? Cumpriram a lei. Não ficaram impuros. É aí que Jesus vai dar um salto muito bonito. Ele diz que passou um samaritano. Quem eram os samaritanos no tempo de Jesus? Por uma questão histórica da divisão do reino, os samaritanos eram tidos abaixo de nada. Os samaritanos para os judeus nem gente eram considerados. Era lá um povo estranho, Mas é esse samaritano que olha para aquele homem. E porque o samaritano não está sujeito à lei e vai além daquilo que a lei diz, ele então não tem medo de ser ousado, não tem medo de fazer além daquilo que a lei dizia. Então ele vai,
faz curativos, derrama o óleo, derrama vinho nas feridas, coloca o homem na própria montaria, leva este homem até uma hospedaria, dá 2 moedas de prata, que era muito dinheiro no tempo de Jesus, e ainda diz, se faltar alguma coisa na volta eu pago a diferença. O que esse homem fez? Ele superou aquilo que a lei dizia. Ele fez muito mais do que era a sua obrigação humana com aquele homem que ele nem sabia quem era. Aqui está, queridos filhos, a grande mensagem desta parábola. O que Jesus está nos chamando a atenção é: nós vamos ficar parados, pura e simplesmente no cumprimento seco daquilo que a lei diz, mesmo que ela não seja uma lei que olha para a dignidade da pessoa, ou vamos olhar além? É isso que Jesus está nos chamando a atenção. Porque tá bom, para viver bem basta isto. Tá bom. A resposta de Jesus primeira: faze isso e viverás bem. Aqui para brincar um pouco, né? Cumprir as leis do Estado brasileiro para que a polícia não nos leve preso é o mínimo, não? É o mínimo. Ninguém vai ganhar uma medalha de honra ao mérito porque cumpriu as leis brasileiras, né? Por quê? Porque essa é a nossa obrigação e basta. Assim viveremos bem. Se não violarmos nenhuma das leis que existe no Estado brasileiro, tá bom. Não vamos ser presos, não vamos ter nenhuma sanção, não vamos ser penalizados, enfim. Mas isso é o mínimo. Mas o mínimo nos faz viver. Mas nós somos chamados, além de viver bem, promover a dignidade. É isso que está em jogo. O quanto somos capazes de promover a dignidade. O quanto nós somos capazes de ultrapassar a justiça e agir com misericórdia. São coisas muito distintas. Tem gente que não é capaz de agir justamente, quanto mais com misericórdia, porque a misericórdia ela ultrapassa. A misericórdia é dar além do que é direito. É dar além do que é direito. A misericórdia é dar aquilo que promove a dignidade. Quando a gente olha nesse sentido, nem sempre a igualdade da divisão das coisas vai promover dignidade. Por quê? Porque aqui precisa vir a equidade, é dar aquilo que a pessoa precisa. É dar aquilo que de fato vai promovê-la, vai de fato resolver a situação na qual ela se encontra. E o que Jesus conta nesta parábola é muito interessante. E a resposta do homem que queria colocar Jesus à prova mostra que ele entendeu a mensagem de Jesus. Porque ele vai dizer, o próximo é aquele de quem eu me aproximo, é aquele de quem eu tenho a capacidade de ultrapassar os meus preconceitos, ultrapassar a minha mesquinhez, ultrapassar o meu senso de julgamento e promover a dignidade. É aí que agimos com misericórdia. E não paramos nos rótulos, não paramos naquilo que é o mínimo que tem que ser feito. É assim, queridos filhos, que agimos com misericórdia. E o que Jesus vai dizer para ele? Se você não quer só viver, que foi a primeira resposta de Jesus, mas se você agir com misericórdia, vai e faz a mesma coisa que fez o samaritano, é assim que vai herdar a vida eterna. É assim que se entra no céu. Por quê? Porque Deus nos quer justos? Sim. Ele nos quer bons? Sim. Ele nos quer cumpridores da lei, bons cidadãos? Sim. Mas para além disso, Ele nos quer santos. E para ser santo é necessário agir com misericórdia. Peçamos ao Senhor então esta graça, de não nos contentarmos com o mínimo, mas fazermos o mínimo corretamente, mas termos a capacidade de agirmos com misericórdia, promovendo a dignidade, estendendo a mão e sermos aqueles que de fato agem como cristãos, como dissemos na oração coleta da missa de hoje, rejeitando
aquilo que não é digno do nome de cristão e abraçando aquilo que nos ajudará a um dia estarmos com Deus no